E aí, pessoal? Já se pegaram pensando se na verdade somos todos atores num palco gigante? Aquela ambição que a gente tanto preza, será que não é só uma fuga bem maquiada? E se o tal sucesso que tanto buscamos não passar de um eco distante, um coro afinado de um sonho que no fundo não é nosso? Diz a Simone de Beauvoir que a gente não nasce humano, a gente se torna. E essa frase que parece velha, nunca caiu tão bem. Hoje, mais do que nunca, quem a gente é de verdade virou refém de quem a gente finge ser. Olha só, estamos todos num teatro a céu aberto, um palco moderno e digital que não dá trégua. E a plateia, essa é uma multidão invisível, mas está sempre ali, com os olhos vidrados, comparando, julgando, batendo palma ou ignorando com a mesma frieza com que rola a tela do celular. Você sente isso, não sente? Essa angústia que te aperta e não tem nome, um vazio que te consome mesmo, quando você está lá no topo. É aquela sensação de que não importa o quanto você conquiste, sempre falta um pedaço. Como se cada vitória viesse com uma pulguinha atrás da orelha. E agora? O bicho pega porque ninguém fala disso. Tá todo mundo ocupado demais mostrando a vida de capa de revista, o quanto são produtivos, o quanto estão vivendo o sonho. Mas e se esse sonho for, na real, o maior pesadelo? E se estivermos todos nessa corrida de ratos, cujo prêmio é a gente se esquecer de quem é de verdade? Este vídeo é um espelho embaçado. Não mostra o que a gente quer ver, mas sim o que a gente precisa encarar. E talvez por isso seja um tanto incômodo. Pode ser que a vontade seja fechar essa aba num piscar de olhos. Mas antes de dar as costas, preste atenção. Esse desconforto pode ser o empurrão que faltava para sua liberdade. Hoje, a gente vai se juntar para escancarar a grande ilusão que a sociedade moderna te vende como sucesso. Não tem fórmula mágica, nem papo motivacional. Só verdades que cortam na carne, histórias contadas no pé do ouvido e reflexões que pesam, de quem já deu de cara com o próprio abismo. Já dizia Jung, aquilo que você nega, o inconsciente viverá por você como destino. E se o sucesso, que a gente tanto corre atrás, for, na verdade, só uma roupa bonita para um medo que nunca tivemos coragem de enfrentar? Se você sente que tem algo fora do lugar, que esse sucesso de vitrine não te preenche, pode ficar tranquilo. Você não tá doido, você tá acordando. E é aqui que a nossa viagem começa. Tudo começa com um silêncio que ninguém ouve, mas que berra dentro do peito. Ele aparece quando o celular vibra e você vê a conquista do fulano. Um prêmio, um carrão novo, uma vida que parece ter saído de um filme, toda editadinha para caber na tela. Você jura que não queria sentir inveja. Mas ela chega e junto dela uma vozinha que sussurra: você tá ficando para trás, parceiro. Esse é o primeiro ato do espetáculo, saca? Não é o sucesso em si, mas o show que se faz dele. Porque hoje, sucesso deixou de ser uma coisa discreta, algo que se sente por dentro. Virou uma apresentação, um roteiro de brilho constante onde o cansaço é proibido e as dúvidas são apagadas com um filtro. Dá uma olhada ao redor. A vida virou um grande palco, e a gente é ator e plateia ao mesmo tempo. Você se assiste enquanto vive, se analisa, se compara. Será que tô sendo interessante o suficiente? Minha vida parece digna de aplauso? O sucesso virou pura imagem. E imagem, meu amigo, exige um baita trabalho. Exige ensaio, exige sacrifício. A pergunta não é mais como me sinto realizado, mas como eu pareço realizado. E essa mudança sutil tem um custo alto que não se mede em dinheiro, mas em paz, em cabeça no lugar, em quem você é de verdade. Pensa no que acontece com tanta gente que chegou lá. O topo da montanha, o cargo dos sonhos, a grana na conta. Mas quando chegam, a real é que não tem lá. Só tem mais degraus e o eco de um vazio que te grita: anda mais. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, lá pelos anos 2000, já dizia que a gente vive numa sociedade do desempenho. Nela, a gente é senhor e escravo, ao mesmo tempo. Forçados a ser nossa própria marca, nosso próprio produto, nosso próprio algoz. E se não estamos sendo produtivos, se não estamos sempre melhorando, escalando, crescendo, então, poxa,
Estamos falhando. Mas o que significa falhar num mundo onde a régua não para de subir? Falhar é ser invisível. É ser só mais. É sair do palco. E é por isso que, exaustos, a gente continua sorrindo, continua produzindo, continua postando. A performance não pode parar, porque quando ela para, o que sobra? Sobra o medo. O medo de olhar para dentro e descobrir que talvez toda essa jornada não tenha sido pra gente, mas para uma plateia imaginária que nunca vai nos aplaudir de verdade. Lembro de um cara que conhecia há anos, um peixe grande no mercado. Viajava o mundo, dava palestras, tinha milhões de seguidores. Mas num jantar mais íntimo, ele me soltou uma que nunca saiu da minha cabeça. Tudo que eu construí foi para provar que meu pai estava errado. E quando o pai dele se foi, ele se deu conta de que não sabia mais o que queria. Essa é a história. Que ninguém posta no LinkedIn, né? E é por isso que a gente precisa falar disso. Porque tem uma galera inteira confundindo aplauso com carinho, seguidores com pertencimento, números com sentido. Você sente essa pressão também, não sente? Aquela urgência de mostrar que tá tudo ótimo, de parecer inabalável. Mas a real, meu caro, é que ninguém está realmente vencendo nesse jogo. Estamos todos atuando, uns com figurinos mais caros, outros com filtros mais bonitos, mas a angústia, essa é para todos. E se o sucesso não for o palco, mas o bastidor? E se o verdadeiro lance for aquele momento em que você olha para dentro e sente uma paz boa, mesmo que ninguém esteja vendo? Sim, talvez isso não seja glamuroso. Talvez não renda milhões de curtidas, mas talvez, só talvez, seja o começo de uma vida de verdade. Tem uma pergunta silenciosa que nos acompanha dia e noite, mesmo que a gente não a diga em voz alta. Quem sou eu sem as coisas que possuo? E essa questão, veja bem, não é de hoje. Sussurros de monges no deserto, escritos de poetas em quartos escuros, divagações de filósofos diante da loucura do mundo. Tudo já trouxe essa pergunta à tona. Mas hoje, ela ecoa num lugar diferente. Nos corredores do shopping, nos anúncios que pipocam no Instagram, nas conversas de status que a gente tem com os amigos. A gente vive numa era em que ter virou a mesma coisa que ser. Você não é alguém porque construiu seu caráter, sua essência. Não. Você é alguém porque tem o carro certo, o corpo ideal, a opinião que está em alta, a estética que agrada. Erich Fromm, aquele pensador que parecia enxergar o futuro com uma lucidez quase assustadora, já nos avisava sobre a virada brusca da cultura do ser para a cultura do ter. Ele escreveu: "Na cultura do ter, eu sou aquilo que possuo. Se perco o que possuo, perco quem eu sou." E é aí que o buraco começa a ficar mais embaixo, porque quando sua identidade é construída sobre algo que pode ser tirado, sua imagem, sua marca, seu patrimônio, sua própria existência se torna um castelo de cartas frágil, ansiosa. Mas pensa bem em como a gente foi treinado para isso. Desde criança, a gente aprende que é mais importante exibir do que refletir. A infância virou um festival de compras, a adolescência um palco e a vida adulta. Essa virou uma corrida de ostentação disfarçada de metas. Você sente essa tensão, não sente? Aquela vontade de mostrar que tá tudo sob controle, mesmo quando por dentro tá um caos. Aquele clique quase automático de comparar sua vida com a de alguém que você nem conhece. É isso, meu caro. Esse é o sintoma de um sistema que roubou nosso valor e colocou um disfarce de aparência no lugar. A sociedade nos ensinou a colocar etiquetas em tudo. A casa é o símbolo de estabilidade, o relógio o de sucesso, a viagem o de liberdade, o corpo o de disciplina, a conta bancária o de inteligência. Mas tudo isso é só um símbolo. E símbolos podem enganar, podem vestir um vazio com uma roupa de plenitude. É por isso que tanta gente rica se sente pobre não no bolso, mas na alma. É por isso que existem milionários deprimidos e artistas desconhecidos que vivem em paz. Porque o que importa, no fim das contas, não é o tamanho da sua pilha de coisas, mas o quanto da sua vida ainda é sua.
O que acontece quando você troca sua essência por status? Você começa a viver de fora para dentro. Começa a comprar não o que precisa, mas o que fala algo sobre você. A roupa precisa gritar uma mensagem, o carro precisa impressionar, o restaurante precisa ser o lugar. Mas o que tudo isso diz, se você não diz mais nada para si mesmo? Uma vez uma mulher me disse: eu fiquei tão boa em impressionar os outros que esqueci como era me impressionar comigo mesma. E essa frase me deu um soco no estômago, porque é exatamente isso. A cultura do ter não só nos afasta do autoconhecimento, ela nos dopa. Nos ensina a confundir conquista com valor pessoal, resultado com identidade, preço com significado. E o que sobra? Sobra uma legião de gente vivendo vidas decoradas e almas devastadas. Pessoas que já chegaram lá e perceberam que lá é só uma vitrine bonita, com o mesmo desespero do lado de dentro. Mas existe um caminho, um atalho sutil, quase escondido, que começa quando você se questiona: esse desejo é mesmo meu, ou é o desejo que esperam que eu tenha? Essa é a pergunta que começa a rasgar o véu. Não é fácil mergulhar nisso. Dói, porque exige abrir mão de prestígio, exige dizer não para uma carreira brilhante se ela estiver te matando por dentro. Exige desapegar de relações que só servem por conveniência, exige se despir. E se despir num mundo que só quer acumular parece loucura. Mas talvez, como dizia Thoreau, a riqueza de um homem se meça pelo número de coisas das quais ele pode abrir mão. Então me diga, você quer ter mais ou ser mais? Quer mostrar que venceu ou quer finalmente sentir que está vivo? É aqui que o jogo vira. Quando você percebe que o verdadeiro valor não está no que brilha por fora, mas no que pulsa, quietinho, por dentro. Tem um momento na vida, e talvez você já tenha sentido isso, em que tudo parece perfeito no papel, mas por dentro, algo vai apodrecendo devagar. As pessoas te cobrem de elogios, dizem que você chegou lá, e você, claro, sorri, agradece, finge que está tudo nos conformes. Mas quando a cabeça encosta no travesseiro, a sensação é de estar vivendo um papel que não te pertence mais. Essa é a armadilha da persona, meu caro. Jung chamou de persona esse personagem que a gente cria para se encaixar, para sobreviver no meio social. Uma máscara bem polida, aceitável, admirável. Não é quem você é quem você acredita que precisa ser para ser amado, aceito, respeitado. E quanto mais você investe nessa máscara, mais longe você fica de si mesmo. É como erguer um castelo sobre um lago profundo. Por fora, ele parece firme, imponente. Por dentro, é só instabilidade. E quanto mais alto o castelo, maior o medo de desabar. Mas ninguém vê isso porque o mundo só aplaude o brilho. Ele não tá nem aí para como você se sente. Ele só quer saber como você se vende. E aí, a gente começa a atuar. Cada palavra é calculada. Cada gesto pensado. Cada roupa escolhida a dedo, cada resultado exibido. É um cálculo em tempo integral. Um sorriso que esconde um cansaço que não se cura com uma noite de sono, porque não é o corpo que está. Exausto é a alma, cansada de fingir. Lembro de um executivo, um figurão que conheci. Altos cargos, prestígio, viagens internacionais. Ele me disse: meu maior medo não é perder tudo. É perceber que tudo que conquistei nunca foi para mim. Essa é a dor de viver como um fantoche, de sustentar uma imagem que te obriga a sacrificar pedaços de si todos os dias, sua sensibilidade, suas dúvidas, sua humanidade. Porque a persona não quer que você sinta, ela quer que você funcione. E assim, a gente entra num ciclo vicioso. Quanto mais sucesso você alcança com a máscara, mais medo tem de tirá-la. Porque o medo sussurra: e se sem ela ninguém te amar? E se sem ela você não for suficiente? Mas o que talvez você ainda não tenha sacado é que cada camada de persona que você veste é um tijolo a mais na sua própria prisão. E o pior, nessa prisão, a cela é você mesmo. Você acorda e vive todos os dias com a sensação de estar traindo algo sagrado dentro de si. Uma voz que te cutuca. Isso não é você, mas você a silencia. Agora não, preciso manter a imagem, depois eu me encontro.
Só que quanto mais você adia esse encontro, mais você se perde. Jung também falou da sombra, o lado que a gente esconde da nossa mente, as partes que a gente nega, os desejos que a gente abafa, as fragilidades que a gente tranca a 7 chaves. E quanto mais a gente ignora essa sombra, mais ela nos domina nas entrelinhas da vida. Você começa a agir por medo, a tomar decisões para agradar, a se anular só para ser reconhecido. E então o sucesso vira uma prisão, porque ele exige performance sem fim. Ele exige que você nunca pare, porque se parar, talvez o mundo descubra que você não é essa Coca-Cola toda. Mas deixa eu te dizer algo, com todo o cuidado e a dor que isso carrega. Não é você que está falhando, é a máscara que está rachando. E isso, por mais assustador que pareça, é o começo da sua liberdade. Você não precisa continuar vestindo uma imagem que te adoece. Não precisa continuar colecionando vitórias que não significam nada para o seu coração. Você pode, mesmo que de mansinho, começar a desmantelar esse personagem. E quando isso acontecer, vai doer. Você vai se sentir exposto, sem chão, perdido. Mas depois vem algo novo, uma paz que você talvez nunca tenha sentido. A paz de não precisar provar mais nada. Porque no fim, o sucesso que realmente importa não é aquele que arranca aplausos do mundo, mas aquele que te permite se olhar no espelho e se reconhecer. Tem uma fome que a gente não mata com comida, uma sede que não é de água, um buraco que não se vê no espelho, mas que devora tudo por dentro. É a fome de ser visto, a sede de ser reconhecido, o buraco sem fundo da validação. A princípio, parece inocente. Você faz algo legal, alguém elogia, e você sente aquele orgulho, algo bem humano, mas aos poucos, sem perceber, isso se transforma. Você para de criar porque acredita no que faz e começa a criar porque sabe que vão aplaudir. Você para de viver para si e começa a viver para os olhos alheios. A tragédia acontece no silêncio. Você publica, espera. E lá vem os likes, as curtidas, os comentários. É um alívio que dura um piscar de olhos, um sopro de "eu existo", mas logo se desfaz. E aí, você precisa do próximo, e do próximo, e do próximo. É como uma droga, e você está viciado. Arthur Schopenhauer, um filósofo que olhou a miséria da alma humana com olhos gélidos, dizia que somos levados por uma vontade cega, uma força insaciável que nos arrasta para o próximo desejo antes mesmo que a gente consiga saborear o atual. E é exatamente isso que a validação se torna, um poço sem fim. Você pensa que está quase lá, mas o lá nunca chega. Hoje, não basta viver algo intenso, é preciso registrar. Não basta registrar, é preciso editar. Não basta editar, é preciso fazer um show. E não basta fazer um show, é preciso viralizar. Se você não for visto, não vale. Se não for admirado, é como se não tivesse acontecido. E assim você vai se apagando por dentro para brilhar para os outros. Mas sabe qual é o preço real disso tudo? Você começa a duvidar da sua própria intuição. Começa a desconfiar da sua alegria. Se ninguém comentou, será que foi bom mesmo? Se ninguém curtiu, será que valeu a pena? É aqui que a gente perde o prumo, porque deixamos de ser os protagonistas e viramos reflexos. Reflexos do desejo do outro, do julgamento do outro, da projeção do outro. A alma se encolhe, o coração se adapta, a autenticidade se cala. Conheci uma escritora que me contou: depois que meu post viralizou, eu nunca mais consegui escrever como antes. Fiquei obcecada em repetir o sucesso, mas perdi a verdade da minha voz. Essa é a pegadinha. Quando você começa a se moldar pela aceitação externa, cada gesto deixa de ser espontâneo. Você se vigia, se lapida, se amarra. E quando finalmente alcança a validação, ela já não te alimenta mais, porque o que você queria de verdade era se sentir inteiro. Mas reconhecimento nunca preenche o vazio da autonegação. Há uma diferença gritante entre ser visto e ser conhecido. A validação mostra que você existe, mas só o amor, o autoconhecimento e a presença de verdade revelam quem você é.
E a pergunta mais perigosa que você pode se fazer é esta: se ninguém mais visse o que eu faço, eu ainda faria? Se a resposta for não, talvez você não esteja vivendo, talvez só esteja se exibindo. E o mais cruel disso tudo é que o mundo aplaude esse comportamento. Quanto mais você atua, mais a sociedade te diz que está no caminho certo. Mais seguidores, mais atenção, mais palmas. Mas tudo isso te afasta do silêncio, te afasta da vulnerabilidade, te afasta de si. Porque a verdade é que você nunca será livre enquanto depender do olhar do outro para se sentir real. A liberdade começa no momento em que você deixa de precisar ser ovacionado para continuar em pé. Quando você começa a viver por convicção e não por expectativa. Quando você escolhe o que é invisível porque o invisível é verdadeiro. Não se trata de desprezar o reconhecimento, mas de não ser escravo dele. Se você precisa ser aplaudido para acreditar em si, então sua força ainda não nasceu. Mas ela está aí, dentro de você, dormindo, esperando o dia em que você pare de se apresentar e finalmente se revele. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais agito, mas mais quietude. Não aquele silêncio vazio e incômodo que aparece quando a bateria do celular zera ou quando ninguém responde à sua mensagem. Falo de outro tipo de silêncio. Aquele que se parece com uma casa antiga, um lugar onde, ao entrar, você finalmente sente que chegou. A sociedade te ensinou a correr, a mirar alto, a sonhar grande. Mas ela se esqueceu de te ensinar a parar. E no meio desse turbilhão de metas, gráficos, números e resultados, o que se perdeu foi justamente o que havia de mais singelo. A capacidade de estar em paz com quem você é, sem plateia, sem performance, sem nada para provar. Mas para chegar nesse estado, é preciso morrer. Morrer simbolicamente, claro. Morrer para o personagem, morrer para as expectativas, morrer para aquela versão idealizada de si mesmo que te mantinha preso. É por isso que esse processo assusta, porque ele exige perder, e ninguém quer perder num mundo onde a vitória virou religião. Mas me escute. Há perdas que libertam. Perder a pressa, perder a necessidade de impressionar, perder a vontade de competir com todo mundo. Essas são perdas que te devolvem o que você nunca deveria ter abandonado: a sua verdade. Já ouviu falar daquele homem que largou tudo e foi morar no interior? Não por fracasso, mas por uma clareza que o atingiu em cheio. Ele entendeu que tinha construído uma vida inteira em cima de desejos alheios. E um dia, sentado na sacada de um hotel chique em Dubai, percebeu que nada ali era dele. Nem a vista, nem o relógio, nem o riso. Então ele voltou. Voltou para algo que não sabia nomear. Começou a andar descalço, a cozinhar a própria comida, a pintar, mesmo que seus quadros não rendessem um tostão. E ali, naquele silêncio sem glamour, sem aplauso, ele finalmente se ouviu. Você não precisa dar as costas para sua vida. Mas talvez precise se perguntar quantas partes de você foram deixadas para trás só para parecer bem-sucedido, porque a verdade é dura, e talvez por isso tão libertadora. Você pode conquistar o mundo inteiro e ainda assim se sentir perdido dentro de si. Você pode ter status, influência, poder e continuar sendo um estranho diante do espelho. O mundo vai continuar te oferecendo novos troféus, novos objetivos, novos símbolos, mas você pode escolher outro caminho. Você pode escolher voltar. Voltar para o ponto em que você se esqueceu de si. Voltar para aquela versão sua que ainda sabia sorrir, sem precisar de validação. Voltar para o momento em que o simples bastava. E quando você encontrar essa quietude, vai perceber algo quase mágico. O sucesso mais raro hoje em dia é a paz. Não a paz que vem da inércia, mas a paz que vem da coerência. De viver uma vida em que cada escolha é feita com presença. De saber que não precisa correr o tempo todo. De confiar que você já é completo, mesmo sem aplausos. No fim, a pergunta que mais importa não é: você venceu, mas você ainda se reconhece? Se a resposta for sim,
Então talvez você não tenha chegado lá, mas pela primeira vez, tenha voltado aqui. E isso, meu amigo, minha amiga, é mais raro e mais sagrado do que qualquer troféu. E agora que chegamos ao fim, preciso te perguntar com a honestidade que só a calada da noite permite. Você ainda acredita que sucesso é aquilo que o mundo te empurrou goela abaixo? Ou será que no fundo você sempre soube que havia algo estranho nessa corrida maluca? Sempre sentiu que a felicidade não podia depender de curtidas, salários ou diplomas na parede? Sempre desconfiou que o vazio não era falta de conquistas, mas excesso de barulho? O que você ouviu aqui hoje não foi um discurso motivacional. Foi uma tentativa de verdade. Uma fresta por onde talvez tenha entrado um raio de luz, ou uma sombra, necessária, se for por ela que você enxerga melhor. Porque no fundo, toda essa conversa era sobre uma coisa só: liberdade. A liberdade de tirar a máscara, de parar de atuar, de viver uma vida em que você não precise pedir licença para ser quem é. Sim, isso pode te custar alguns aplausos, mas vai te aproximar de algo que o mundo inteiro tenta comprar e não consegue: autenticidade. E se você esquecer tudo o que foi dito aqui, lembre-se apenas disso. Você já é digno, antes do sucesso, antes dos resultados, antes de qualquer tapinha nas costas. Você não precisa provar mais nada. Só precisa se lembrar e ter a coragem de viver como quem já entendeu isso. Como disse Clarice Lispector, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Talvez o que você deseja também não tenha nome, mas tem forma, tem cheiro, tem silêncio e mora dentro de você. Volte para lá. Agora, quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você que chegou até aqui, buscando respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo sua vida. Criei algo que vai além de um livro. Construí um mapa para a alma. Um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Isso não é um e-book com frases bonitas. É um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, evolução, clareza, então, este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade, leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar esse caminho, você não será a mesma pessoa ao final da jornada. Lembro exatamente do dia em que esse roteiro começou a nascer. Era de madrugada. Eu estava sentado na cozinha, a luz apagada, com o som suave de um ventilador girando. Tinha acabado de ver a notícia de alguém que, aos 32 anos, vendeu sua startup por milhões, e, ao mesmo tempo, li sobre outro homem da mesma idade que havia tirado a própria vida, e que, curiosamente, parecia ter tudo. O contraste me deixou paralisado. Naquele instante, algo dentro de mim gritou: que sucesso é esse que exige que a gente morra por dentro para parecer vivo por fora? Foi ali que entendi que não podia mais adiar esse vídeo. Ele precisava existir, porque talvez existam outras pessoas como você, que também sentem esse cansaço invisível, essa vontade de parar o mundo por um instante só para respirar como um ser humano de verdade. Então, se esse vídeo tocou em alguma parte sua que estava calada há muito tempo, muito obrigado por me deixar falar com ela. Obrigado por ouvir não com os ouvidos, mas com a alma. E se puder, me diga nos comentários o que você está deixando de ser só para parecer bem-sucedido. Pode ser anônimo, pode ser íntimo. Mas diga, porque às vezes escrever é o primeiro passo para se libertar. Agora, se você assistiu até aqui e não curtiu o vídeo, talvez seja o momento de refletir se não é você que está atuando como intelectual, só para não admitir que doeu. Vai, clica nesse botão. Você já caiu na performance do sucesso. Cair num like não vai te machucar mais do que isso. Se inscreve também, porque aqui a gente não entrega verdades prontas, mas sussurra nas entrelinhas tudo aquilo que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. E esses vídeos que estão aparecendo agora na tela, eles são portas.
Mas cuidado, nem todas as portas levam para fora. Algumas te colocam frente a frente com você mesmo. Escolha com atenção. A próxima verdade pode doer mais que essa, ou curar mais fundo. Você decide.